Bom, Fábio, a medicina está crescendo muito rapidamente, mais rápido do que a tecnologia até. E muitos trabalhos estão sendo revistos daquilo que foi feito na medicina nas últimas décadas. E nessa revisão sistemática da medicina, tem sido questionada a questão do sangue. E, ao contrário do que se afirma na mídia, colocando que o sangue é vida, os trabalhos vêm mostrando que o sangue está relacionado com morte. O sangue está relacionado com morbidade, com doenças também. Então, está sendo feito um trabalho visando exatamente isso. A função do médico é ajudar o paciente. Essa é a intenção primária do médico. E o médico consciencioso, ele está pautado em cima de trabalhos recentes para poder fazer o que existe de melhor, mais moderno e eficiente para o paciente. Então é fácil você entender, sabe? Eu vou falar em poucas palavras, de uma maneira compreensível, para que você possa entender. Quando você pega o sangue de um doador e coloca esse sangue do doador numa geladeira, ele vai ficar lá por algumas semanas nessa geladeira. O frio da geladeira, em contraste com o calor do corpo, vai trazer alterações morfológicas no glóbulo vermelho. O glóbulo vermelho, ele é discoide, bicôncavo. Quando você coloca o sangue na geladeira, ele se transforma numa forma globosa e espiculada, como se fosse uma mamona. Esse sangue globoso, espiculado, ele fica endurecido. Então, quando a pessoa recebe o sangue, saiu da geladeira, vai para o centro cirúrgico e vai colocar no paciente, esse glóbulo vermelho deformado, ele vai obstruir a microcirculação. A microcirculação é a parte nobre das trocas gasosas. É ali que o organismo faz todo o mecanismo de trocas gasosas. Então, quando a pessoa faz uso do sangue e esse glóbulo vermelho obstrui a microcirculação, ele vai dar falência naquele local que está obstruindo. É como se garroteasse o dedo. A ponta do dedo garroteado vai ficando escura. O glóbulo vermelho vai obstruir a microcirculação e vai escurecer determinados órgãos. É por isso que os trabalhos vêm mostrando que a transfusão de sangue dá falência múltiplas de órgãos e a pessoa morre por causa disso. Então os trabalhos recentes vêm mostrando o que acontece e hoje a gente está investigando as causas disso. E uma delas é essa deformidade que o glóbulo vermelho sofre por ter sido conservado na geladeira. Doutor José Henrique, esta situação da falência múltipla de órgãos, ela acontece instantaneamente? Não, nem sempre. Pode acontecer, mas nem sempre acontece. É como se você garroteasse o dedo nesse exemplo que eu dei. Se você garrotear o dedo, né, você vai perceber que o dedo vai ficando uma coloração diferente. Na hora ele apodrece? Não, vai levar um tempo. Depois de um dia, você não tirou o garrote, o dedo está preto. 2 dias, deixa uma semana, você vai perder o dedo. Não é assim? Não foi instantaneamente. É isso que acontece. Quando a pessoa faz uso do sangue, não é na hora que ele vai ter o problema. Ele pode ter o problema a longo prazo. Depois de meses ele pode ter um problema. E os trabalhos vêm mostrando, ninguém estava entendendo por que a pessoa foi operar o coração e ele morreu de pneumonia. Não tem nada a ver com o coração dele estava bom. O que aconteceu? Ele teve falência múltipla de órgãos, pegou o pulmão e deu uma falência do pulmão ventilatória. Então, relacionado agora, a gente consegue relacionar com o sangue estocado. Só para você ter uma ideia, Fernando, o glóbulo vermelho ele tem aproximadamente 7 microns, aliás, 7 microns de diâmetro, o glóbulo vermelho. E o capilar tem 2,5 microns. Então, o glóbulo vermelho, para passar no capilar, ele tem 7. Para passar num buraquinho de 2,5, ele tem que se contorcer todo. Quando você coloca o glóbulo vermelho na geladeira, ele endurece. Então, aqueles 7 microns não consegue passar pelo caninho de 2,5. Deu para entender? Então, quando ele não consegue passar por esse caninho, ele entope naquela região. E não tem mecanismo que faça aquele sangue passar. Ele está endurecido. Ele está crescido, deformado, duro. Então, ali ele vai sofrer obstrução. Além das outras reações, você falou de morte imediata, pode acontecer. Às vezes a pessoa tem uma reação anafilática, uma reação alérgica. E todo mundo sabe que o sangue defende a gente. Não é assim?
Então, se algum corpo estranho entrar no meu corpo, eu tenho um sistema de defesa que vai me defender daquele corpo estranho. Não é assim? Por que ele faz isso? Porque o meu corpo conhece todas as minhas estruturas. Ele reconhece qualquer corpo estranho que entrou, porque aquele corpo é estranho. Ele reconhece isso. Então ele vai brigar contra aquele corpo estranho. Se eu der o meu sangue para você, o meu sangue não reconhece você como sendo dele. Ele vai brigar com o seu sangue. Ele vai brigar com os seus órgãos, vai brigar com o seu tecido. Percebe? E o seu sangue vai brigar com o meu. Não existe esta questão da compatibilidade? Então, mesmo na compatibilidade, mesmo se você pegasse dois exemplos do ABO e RH igualzinho, idênticos, mas o meu sistema de defesa vai me defender. E vai agredir qualquer agressor. Tá certo? Então, o meu sangue em você vai agredir você. Além do sistema de antígeno anticorpo, em cima da superfície dos órgãos e do sangue também, existem os antígenos de superfície. São cerca de 150 antígenos diferentes que existem. Qual é a chance dos meus 3 dos 150 ser igual aos seus 3, se tem 150? Então, não vou encontrar sangue compatível. É mais fácil você encontrar uma impressão digital idêntica do que encontrar dois tipos de sangue idêntico. É muito mais difícil de encontrar. Então, vai ter uma tremenda uma agressão imunológica no seu sistema sanguíneo. Então, essa agressão imunológica é que vai provocar uma reação em cadeia e que pode dar a morte súbita na pessoa. Então, a alergia, que isso pode promover, a reação anafilática que pode ser provocada por causa disso, e a reação imunológica são coisas que a gente sabe faz tempo disso, mas pensava-se que o benefício era maior. Hoje a gente está questionando se o sangue é mais benefício. Nós estamos vendo que é mais risco do que benefício. A refrigeração que é feita no sangue após a doação, ela não é só feita para a manutenção daquele sangue antes dele ser utilizado, quando ele vai passar para uma outra pessoa, a que vai receber o recipiente, o receptor, né? Este processo não se modifica? Você não aquece este sangue? Como que funciona este processo da geladeira para o corpo humano? Isso, na verdade, esse processo de deformidade do glóbulo vermelho leva aproximadamente 48 a 72 horas para ele voltar ao normal. Então você ficou obstruído nesse período de tempo que você aplicou, ele está obstruído. Ele não tem assim uma reversão imediata assim que você tirou da temperatura baixa para colocar a temperatura normal do corpo. Então ele vai levar um certo tempo para poder reagir. E esse tempo é de até 72 horas. Quando acontece isso? Mas o mais frequente que a gente encontra é que depois que você tira da geladeira, o glóbulo vermelho sofre uma ruptura na membrana e libera hemoglobina livre. Então aquela hemoglobina livre, que também transporta oxigênio, ela é extremamente nefrotóxica. Então você vai ver muito frequentemente os trabalhos relacionando morte súbita, ou morte de falência de órgãos, ou morte de insuficiência renal. A insuficiência renal é dada pela hemoglobina livre. No caso de pessoas que sofrem acidentes politraumatizados, que chegam num quadro complicado ao hospital, hoje os bancos de sangue, eles pedem e recomendam que as pessoas façam doação, inclusive nesse período de carnaval. Um exemplo apenas, o de festas, quando os acidentes acontecem com maior frequência e há necessidade do sangue. Aí você diminui a reserva deles, do banco de sangue. De que forma essas pessoas que chegam politraumatizadas ao hospital e precisam do sangue podem ter a expectativa da vida? O Dr. Frederico Guilherme Brandão, ele fez uma palestra aqui com vocês na Cruzeiro. E ele fez uma colocação muito interessante. Ele falou que na época de fim de ano, começo de ano, até depois do carnaval, é o período que está todo mundo viajando, doadores somem e acidentes multiplicam. Então a necessidade de sangue é enorme. E não tem banco de sangue que supra a necessidade, está sempre faltando. E não é em Sorocaba, é no mundo todo. Para você ter uma ideia, a Organização Mundial da Saúde lançou agora recentemente uma informação que assustou. 125 mil mulheres morrem todo ano na hora do parto por falta de sangue. Então é um número extremamente considerável. O sangue não existe em lugar nenhum. Então a ideia é exatamente isso. O que eu posso fazer
numa emergência para que eu possa suprir essa necessidade, né? Uma hemorragia. O que eu posso fazer para suprir essa necessidade? Então, teve agora, alguns meses atrás, lá na Rocinha, no Rio de Janeiro, um bandido que levou um tiro de AR-15 e sofreu uma lesão de uma artéria importante, a ilíaca. Ele perdeu, nesse acidente, 4 litros de sangue. Dos 4 litros de sangue que ele perdeu, 2,5 litros foi recuperado com uma máquina de recuperação de células. Então, aspirou o sangue que estava na cavidade abdominal dele e reinjetou nele 2,5 litros. Ele manteve a volemia com solução salina e fez a cirurgia com êxito. Está vivo até hoje, sem usar nada de sangue homólogo. Foi só sangue autólogo. Então, é possível fazer? É. Aqui em Sorocaba tem equipamentos que fazem essa recuperação de células. É que é pouco utilizado. Mas o meu sangue em mim é excelente. Bom, então o que eu vou fazer num caso de uma emergência comigo, por exemplo? Eu posso usar esse tipo de equipamento. Numa cirurgia, eu melhoro a minha taxa de hemoglobina. Eu tenho medicamentos que eu posso subir a taxa de hemoglobina. E na hora de fazer a cirurgia, eu tiro o meu sangue, na hora da cirurgia, e reponho o meu sangue em mim mesmo. Olha, excelente. Então eu estou usando uma hemodiluição, fazendo uma autotransfusão, uma transfusão de meu sangue em mim mesmo. Meu sangue me conhece, não vai causar lesão nenhuma. E eu não vou ter incompatibilidade. E também não vou receber doença nenhuma, porque é o meu sangue. É isso que a gente tem feito hoje em dia na medicina. Não se degrada o sangue nesse processo? Não, porque é instantâneo, não vai ficar na geladeira. Na hora da cirurgia eu tiro 3, 4, 5, 6 bolsas de sangue e reponho em ato contínuo durante a cirurgia. Faço a hemodiluição. Depois da hemodiluição, eu reponho o meu próprio sangue em mim mesmo. Excelente.